Paz do Senhor, meus irmãos, prazer estar com vocês mais um domingo para trazer uma palavra para vocês, dando continuidade aos nossos sermões agora até o final do ano, até o Natal, sobre uma esperança. O que o Natal traz de esperança para a nossa vida e para a nossa família. E eu quero falar para vocês, quando a gente fala em esperança, se você sabe o que é esperança. Porque esperança é esperar naquilo que você acredita que vai acontecer. Esperança é você ficar firme em uma promessa que você tem. Isso é esperança. Eu sei que tanto você como eu não gostamos de esperar. A espera é uma coisa tediosa. Eu detesto esperar. Eu não aguento ficar, por exemplo, na fila do supermercado, eu não aguento ficar na fila do banco, eu não aguento ficar numa fila de restaurante, e eu não aguento esperar. Mas às vezes a espera é necessária para a nossa vida. Tanto para a nossa vida espiritual como para a nossa vida natural. Nós temos que saber esperar nisso. E é isso que eu queria falar com vocês, porque nós vemos um versículo que eu gosto muito, que está no texto de Lucas, versículo 2, capítulo 2, aliás, que diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que lhe diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Irmãos, diariamente nós somos criminalmente abordados, somos bombardeados com notícias ruins. É impressionante como nós estamos vendo tempos em que fake news são lançadas que nos fazem mal. A televisão só passa coisa que nos faz mal, só passa tragédia. Se você ligar um noticiário na televisão, em qualquer que seja a emissora, você vai começar a ficar muito depressivo. Parece que a imprensa tem um prazer de colocar no nosso coração toda a desesperança. Eu acredito que exista no plano espiritual uma briga de Satanás para trazer notícias ruins, mostrando tempos ruins que nós vivemos, para causar em nós uma desesperança, para matar as nossas esperanças. Porque quando nós conversamos com as pessoas, quando nós falamos com pessoas diferentes, tudo que nós conseguimos falar são notícias ruins. Se você chegar para um amigo e falar como você está, ele falou: você tem um tempinho? Olha que situação, como está. Nós vemos pessoas que hoje começam a brigar por causa de divergências políticas, divergências de pensamento, divergências de opiniões, que são coisas naturais. Mas parece que nós somos bombardeados cruelmente por notícias ruins. E isso vai matando a esperança dos nossos corações. E é isso que eu queria falar com você, porque as notícias boas a mídia não deixa aparecer. As notícias boas, elas não chegam até nós. As notícias de esperança, elas não chegam até nós, a não ser que cheguem através do nosso Senhor. E nós vamos ver isso na história do tempo, desde que os nossos irmãos hebreus eram escravos no Egito, estavam sob domínio no Egito, na escravidão, que eles pisavam aquele barro, que eles colhiam a palha para fazer tijolos, trabalhavam sobre chicotes, tinham rações porcionadas, morriam de enfermidades, eles estavam passando momentos difíceis e eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa do Senhor Deus de livrá-los.
Mas nós vemos no mundo desses escravos egípcios, hebreus, lá no Egito, que existiam 3 tipos de pessoas diferentes. Tinham aqueles primeiros que olharam para aquela situação e falaram assim: olha, não tem jeito, se nós não somos melhores que eles, nos unimos a eles. E eles começaram a frequentar a religião dos egípcios, começaram a adorar deuses egípcios, começaram a viver a cultura egípcia como se eles fizessem parte daquela cultura. Eles passaram para o lado de lá. Eles achavam que eles, tendo os mesmos costumes dos egípcios, eles seriam como eles. Lê do engano. Muitas vezes nós nos comportamos dessa maneira. Quando nós perdemos a esperança, quando nós não vemos mais saída para a situação, nós começamos a recorrer às coisas do mundo. Começamos a adorar os deuses que ele adoram, começamos a nos dedicar ao nosso trabalho, começamos a nos dedicar a ideais políticos, começamos a nos dedicar a ideais outros que não sejam a esperança em Deus. E nós vamos nos identificando com o mundo e começamos a fazer parte desse mundo. Mas também existe um outro grupo que logo jogou a toalha, falou assim: olha, não adianta, Deus está demorando muito. Eu acho que nós temos que esperar em Deus e deixa o barco levar a gente. Deixa a vida nos levar. Vamos viver cada dia por seu dia, esperando que um dia Deus viesse, e se Deus quiser. Eu não sei quando veio. E eles se acomodaram. São como aqueles crentes que ouvem a palavra, falam da palavra, mas não praticam essa palavra. Eles se acomodam numa situação e vão levando a sua vida. Mas existe um terceiro grupo. E esse eu quero ler um trecho para você que era diferente de tudo isso aí. Eram aqueles que, lá em Êxodo 2, 23, fala assim: e aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para os filhos de Israel. Esse grupo é aquele que resolveu clamar. Esse grupo é aquele que, depois que o rei do Egito morreu, eles suspiraram e clamaram ao Senhor. Eles oraram ao Senhor, eles jejuaram ao Senhor, eles suplicaram ao Senhor. E aí diz que Deus ouviu o clamor dos seus filhos. Diz que Deus ouviu o que eles tinham pedido. E Deus olha, ouve e manda o libertador, que era Moisés. Deus escolhe Moisés e manda Moisés para libertá-los do cativeiro. E eles viram Moisés chegar perante o faraó com um poder sobrenatural, transformando o rio em sangue, a sua vara em cobra, as pragas, as moléstias, enfrentando o faraó, e veio o seu povo ser liberto. Eles caminharam com Moisés pelo deserto, mas por causa da rebeldia deles, eles nunca chegaram à terra prometida. Eles pararam no meio do caminho da sua jornada, porque aquela visão inicial do reino de Deus, do poder de Deus, também foi se apagando, porque eles foram perdendo a esperança. Mas esse terceiro povo foi aquele povo que clamou ao Senhor. Como nós também temos que clamar ao Senhor nos momentos de dificuldades, quando as nossas esperanças estão diminuindo, quando as nossas promessas vão se esquecendo em nosso coração, em nossa mente, nós temos que se lembrar de clamar ao Senhor. E com o passar dos tempos, esse povo, na sua caminhada para Canaã, nós vamos nos remeter agora para uma fase pré-nascimento de Jesus Cristo. Eu quero mostrar para você a situação dos irmãos lá no período interbíblico, intertestamentário, que são aquele período de 400 anos que não houve profecia da boca de Deus para o povo. Nenhum profeta se manifestou nesse período. E o povo judeu ali já estava sob domínio dos romanos. Eles vieram de um período de êxodo na Babilônia, depois eles foram conquistados pelos persas, depois veio uma conquista de Alexandre o Grande, é um período helenístico, vocês sabem disso, e depois vem os romanos. E ali eles estavam sob jugo antes de Cristo nascer, pré-nascimento. Eles estavam sob pesadas mãos romanas. Mas o povo do Senhor tinha um detalhe, ele já estava meio familiarizado com aquela situação. Nós vimos sacerdotes já que tinham conchavos políticos, econômicos e religiosos com os romanos. Nós vimos já grupos políticos dentro da igreja, os saduceus, os fariseus, já se distanciavam,
Já havia uma mescla de cultura. Mas eles tinham uma promessa vindo do Salvador. Eles conheciam bem Isaías, conheciam bem o livro de Joel. Eles sabiam da promessa vindoura. Eles esperavam, mas não com tanta ansiedade nisso. Porque eles estavam acomodados naquela situação, eles estavam se mesclando com o mundo. E nesse momento crucial, Lucas 2 fala que existia um homem, que era Simeão. Lucas fala que existia um homem que era temente e justo e que o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão. Quero que você guarde esse nome. A Bíblia não fala que Simeão era um homem idoso, não fala que ele era um homem sadio, não fala que ele era um homem barbudo, não fala nada. Fala que ele era temente, justo e o Espírito Santo estava sobre ele. Dentre toda essa confusão, o Senhor mostrou que existia ali uma esperança. E a palavra para justo aqui, no grego é dikaios, que quer dizer reto de coração perante o Senhor. Ele era reto, ele fazia as coisas de acordo com o coração de Deus. Esse homem não se perdeu no meio do caminho. Esse homem não se envolveu em políticas no meio do caminho. Mas o currículo dele era esse. Ele não tinha doutorado, ele não tinha pós-graduação em teologia, ele não tinha pós-doc, ele não era um cara letrado, ele não tinha aquele currículo, mas para Deus, o currículo dele era exemplar. Era justo, reto, e o Espírito Santo estava sobre ele. E uma coisa sobreveio a ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo revelou a ele que ele não morreria antes de ver a salvação de Israel. Ele não morreria antes de ver o Senhor. E é interessante que quando você recebe uma promessa dessa, eu não sei se você recebe com alegria ou com tristeza. Veja só, você só vai morrer depois que você vê o Redentor. Tem muitos que falam assim, tomara que ele demore para vir. Tomara que eu demore para ver o Redentor, porque eu quero ver bastante tempo. Mas essa não era a ideia. Isso não era o que Simeão tinha. O que havia de bom por trás dessa espera de Simeão? Simeão, ele sabia que a sua morte viria, mas ele veria a redenção de Israel. Ele veria o Salvador. Era o maior prêmio para a vida dele. Por isso que nós vamos ver que ele não vai ficar triste. Simeão sabia que não bastava somente esperar. Esperar é uma questão de atitude, é como você espera. Se você espera desanimado, se você espera triste, mas Simeão estava ali esperando e não reclamava. Não é só cruzar o braço e deitar na rede e esperar o Senhor vir. Não é só esperar e não ter fé que o Senhor venha. Não é saber que Deus está demorando. Olha, irmão, eu tenho uma promessa, mas está demorando para chegar. Deus não me ouve. Ter fé é saber esperar. É saber que na espera Deus trabalha a nossa vida. Nós temos um tempo, se nós formos ler a vida dos heróis bíblicos, nós vamos ver que José ficou 17 anos preso, com uma promessa de liderar as nações. Nós vamos ver que na vida das pessoas se demoraram para acontecer coisas. Abraão levou 25 anos para ter o filho. Então nós temos que saber lidar com essa espera. Como nós lidamos com isso? Esse é o segredo da esperança. E nós vamos ver que ele esperava. Enquanto ele esperava, eu ficava pensando, como será que era a vida dele? Será que ele fala, Senhor, será que é hoje que eu vou encontrar o Salvador? Será que ele andava na rua, olhando o rosto das pessoas, falando, será que esse é o Salvador? Será que ele já está com 5 anos, 10 anos? Como será esse Salvador? E ele ficava lá. Mas sabemos que num certo momento, a Bíblia fala que o Espírito Santo o levou ao templo. O Espírito Santo o conduziu até o templo. Irmãos, eu acho que aquele dia ele não ia ao templo. Aquele dia ele não tinha intenção de ir ao templo. Mas o Espírito Santo o conduziu até o templo. Eu creio que ele ia andando na rua e ia se perguntando o que fazer no templo, por que ele tinha ido ao templo, mas nós não sabemos por quê. E muitas vezes eu acredito que o Espírito Santo usa pessoas na sua e na minha vida para nos conduzir ao templo. Ele vai usar um amigo seu, vai usar o seu esposo, a sua esposa, um parente, um irmão, para te ligar e falar assim, vamos ao templo hoje. Vamos orar comigo hoje. O Senhor mandou orar com você. E você olha e fala assim, mas hoje eu já tenho um compromisso. Hoje eu tenho coisas a fazer. Hoje não dá, vai para a semana que vem. Irmão, é o momento que o Espírito Santo está passando, está chamando. Fique atento, porque se você tem promessas para Deus, e se você caminha com o Espírito Santo no coração,
Ele a qualquer momento ele vai trazer você para perto dele, vai trazer para você para perto dessa promessa. O dia da bênção era aquele. E você falou que não podia, que você tinha outros compromissos. Mas Simeão, que era reto, temente e justo, que era um homem que tinha o Espírito Santo com ele, quando o Espírito Santo leva, ele vai sem pensar. E é interessante quando ele chega lá, como ele entra naquele templo, eu fico repensando aquela cena, eu fico repensando como que ele entra, olha para Maria, olha para José. A Bíblia fala que ele não pergunta nada. Ele vê aquele bebê e ele fala que ele toma nos braços. Você imagina uma mãe para entregar o seu filho nos braços. Ali não está falando que foi o profeta que recebeu eles, não foi o sacerdote do templo que recebeu eles, não foi um levita do templo que recebeu o nenê, não foi nenhum presbítero, não sei, mas era um homem justo, temente, reto e cheio do Espírito Santo que recebeu o Senhor. Naquele momento da apresentação, ele pegou aquele bebê. Eu queria que você, se quiser fechar seus olhos, imaginar você naquele local. Você como se fosse Simeão, se olhando aquela situação, você pegando o bebê na mão, pegando o Salvador na mão, pegando Jesus Cristo na sua mão, olhando aquela cena, acho que Simeão, seus olhos começaram a lacrimejar. A Bíblia não fala, mas eu acho que a primeira palavra que ele falou foi assim: obrigado. Obrigado, Senhor. Ele ter olhado para o céu com aquele neném na mão, e a palavra que ele pronuncia, ele fala: Senhor, agora despede em paz o teu servo, pois, segundo a tua palavra, os meus olhos viram a tua salvação, a qual o Senhor preparou perante a face de todos os povos. Ele é luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ele é o Salvador, é Ele que vai remir tanto os gentios quanto os israelenses. Samuel olhou e ele agradecia pela vida. Creio que lágrimas escorriam do olho dele. Segurar o Salvador na mão. Isso é lindo, isso é significativo. Ele não tinha nenhum título para fazer aquilo. Mas ele era temente, justo. Era reto, ele tinha o Espírito Santo com ele, como você, como eu, que somos cheios do mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo que levou Simeão àquele templo, é o mesmo Espírito Santo que habita em você. O mesmo Espírito Santo que fez promessas para a vida de Simeão, é o mesmo Espírito que fez promessas para a sua vida. Promessas de vitória, promessas de conquista, promessas de alegria, promessas de felicidade, de esperança, de vida, vida eterna. Ora, quem queria uma promessa de morrer após ver o Mestre, não ver concretizado o grande feito do Senhor? Aquele homem já estava satisfeito só de segurar, falou: Senhor, agora eu posso morrer. Os teólogos falam que ele tinha por volta de 55 anos e que aquele tempo já era um tempo que já era velho para a idade. Mas ele esperou tanto tempo, falou: Senhor, descanse em paz agora. Eu posso morrer sossegado. Mas você ainda tem promessas. Você ainda tem promessas do Senhor para a sua vida. Tem esperança, creia. Seja como esse homem, Simeão. Espere atento no Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Ore, jejue. Porque o Senhor um dia te chamou, te resgatou. Essa é a nossa esperança, a esperança de Israel. Assim somos nós. E agora, eu falei para você que existia um grupo dos egípcios que eram escravos. Depois existia esse grupo dos israelitas que esperavam a vinda do Salvador e não enxergaram o Salvador, que a cabeça deles não estava nessa esperança. E existe um terceiro grupo, que somos nós, eu e você. Somos aquele grupo que temos a esperança numa segunda vinda do Senhor. O Senhor que vai descer dos céus e nos levar para uma vida eterna. Somos aquele grupo agora que espera ansiosamente a vinda do Senhor. Nós somos aquele terceiro grupo que nós estamos vivendo no momento como aqueles escravos viveram e como esses judeus viveram, sendo bombardeados pelas desesperanças, sendo usados pela mídia para ter a falta de esperança no Senhor. Nós estamos vivendo uma vida onde o mal está predominando, onde o mundo está sofrendo, onde as crianças sofrem e choram, onde as mães choram. E agora nós somos esse grupo que nós temos que ser os Simeões dessa época.
Eu e você temos que ser os novos Simeões, à espera do Salvador. Nós temos que ser tementes, nós temos que ser retos, nós temos que ter o Espírito Santo no nosso coração, crer nas promessas que o Senhor fez para nós. Nós temos que entender que o mesmo Espírito vai nos levar a reconhecer a vinda do Senhor. Esse mesmo Espírito vai trazer no nosso coração um acalento, uma paciência, uma espera diante do Senhor de uma maneira reta e justa. Eu e você queremos ser tementes a Deus. Não deixe isso morrer. Não deixe essa desesperança estar no seu coração. Não deixe, em momento nenhum, de clamar ao Senhor. Não deixe de fazer com aqueles escravos que, apesar do sofrimento, clamavam ao Senhor. Não deixe de fazer como aquele homem, Simeão, que esperava pacientemente no Senhor. Lá no Salmo 40 fala: esperei pacientemente no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. É isso que nós precisamos fazer. Nós temos em Lucas 12, 35, uma passagem que fala assim: estejam cingindo os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, se achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são teus servos. Se você estiver com seus lombos cingidos, se você estiver vigilante, aquele que é o Senhor, que é servido, virá, sentará à mesa e te servirá. Assim é a promessa do Senhor. E tudo isso, porque Deus amou o seu Filho de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor é aquele que te dá esperança. Se nesse Natal você estiver distanciado dos teus familiares, estiver longe, a tua mesa não estiver farta, você estiver só, mas Jesus Cristo estiver à mesa, você será feliz. Mas se você estiver cheio de pessoas, cheio de visitas, uma mesa farta, e não tiver o lugar de Cristo na sua mesa, haverá um vazio muito grande na sua alma, porque você não terá esperança de mais nada na vida. Portanto, meu irmão, tenha esperança no Senhor. Fique com Deus, e ainda há esperança. Amém.